Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vamos entrando na live de hoje. Hoje estaremos falando com a doutora Ana Júlia Linhares, especializada em nutrição oncológica. Vai ser uma live excelente com dicas de como você que está passando por uma crise aí do coronavírus. Talvez você conheça pessoas que estejam precisando de dica, você está precisando de dica. Hoje nosso papo vai ser então com a doutora Ana Júlia Linhares. Doutora Ana Júlia Linhares vai estar entrando daqui a pouco. Eu quero dar boa noite para vocês. Vamos entrando, gente. Assim, um bate-papo excelente, papel e lápis na mão. Já vamos entrando aí. E eu quero garantir a você que você vai ser acrescentado com esse bate-papo hoje. Vai ser uma boa conversa. Doutora Ana Júlia Linhares, especialidade em nutrição clínica, nutrição oncológica, e você vai ser acrescentado com essa profissional, doutora Ana Júlia Linhares, que vai trazer dica de como você vai passar por esse período do coronavírus com a sua imunidade em boa situação. Boa noite, Jaque. Boa noite, Ricardo. Vamos entrando, gente. Doutora Ana Júlia Linhares, tem especialidades em nutrição oncológica. Vai ser um bate-papo maravilhoso. Dentro de alguns instantes ela vai estar entrando conosco. Vai ser algo diferenciado. Eu não tenho dúvida, estou hiper empolgado com esse bate-papo de hoje. E eu tenho certeza que vai ser acrescentado. Gente, esse corona chegou, não tem como evitar. E agora a pergunta é como nós vamos sair dessa quarentena, desse período, quando sairmos de outro lado. Como é que você vai estar? Vai estar melhor? Vai estar pior? Vai estar frustrado? Você vai estar acrescentado ao objetivo dessas lives aqui no meu Instagram, no meu Facebook, e depois vai estar todo no meu canal de YouTube. Eu quero garantir a você que vai valer a pena, está valendo a pena. A cada live que eu tenho feito tem sido acrescentado. Ontem foi uma live excelente, maravilhosa, com a doutora lá em Jaraguá do Sul, doutora Luciana Haas, Jaraguá do Sul. Um outro bate-papo maravilhoso, vai estar em breve no meu canal de YouTube. Eu quero convidar você a estar checando. A doutora Ana Júlia Linhares já está entrando e eu quero dar a todos vocês boa noite. Vamos entrando, gente, boa noite, vamos entrando. Esse bate-papo vai ser excelente, vai ser maravilhoso. Oi, Ana boa Júlia, noite. boa noite, tudo bem? Tudo jóia e com você? Tudo jóia? Tudo bem, doutora. Excelente, ótimo. Estamos dando boas-vindas ao pessoal que está entrando, está logando de casa, aí pelo Brasil afora. Eu aqui de Lindóia, doutora Ana Júlia, falando diretamente de Campinas, e você pelo Brasil. Estamos hoje, mais uma vez, fazendo uma série de lives de como sair do outro lado dessa quarentena, doutora, melhor do que como a gente entrou, né? Não temos o que escolher, chegou para todos nós. A pergunta é, como é que eu vou sair dessa quarentena, né, doutora? A gente vai ter que fazer um trabalho conjunto aí, porque ninguém estava preparado para isso, né? Ninguém esperava, então é novo para todo mundo. Então a gente está tendo que se adaptar, se reinventar, mudando na alimentação, mudando no equilíbrio emocional. Então são vários fatores que a gente precisa estar atento para até não deixar a imunidade cair. Então a gente vai conversar bastante para acrescentar aí para o pessoal. Eu queria aproveitar esse comecinho do bate-papo para agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês hoje à noite. E espero que tenham muito para contribuir. Se tiverem pergunta, podem mandar para a gente também. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, doutora. É um privilégio, uma honra para nós, da SEMES Biofarmacêutica, para mim, como diretor executivo da SEMES, poder servir prescritores como você ao redor de todo o Brasil, com o que é de mais moderno e mais eficiente em imunomodulação e imunossuplementação. O Biovit Bioglucan é fruto de 20 anos de pesquisa e eu tenho certeza, doutora, eu sou hiper ansioso, hiper empolgado no nosso bate-papo. Eu estou ansioso mesmo, porque tenho certeza que vai ser relevante, vamos acrescentar bastante. E eu agradeço desde já a sua generosidade em compartilhar do seu tempo, sua atenção e agregar tanto a pacientes, como também a outros prescritores. Inúmeros prescritores estão nos assistindo, acompanham a gente todas as noites, porque aqui há dicas de prática, há dicas de terapêutica, há dicas profissionais, né? E eu desde já agradeço muito a sua generosidade, doutora. Eu que agradeço. Vamos lá, então. Vamos nós. Gente, mais uma vez, então, boa noite. Se já entraram, já estamos aqui, então, diretamente no Instagram. Estou falando com a doutora
Ana Júlia Linhares, formada em nutrição, com especialidade em nutrição oncológica, tem a prática clínica em Campinas, e ela hoje vai dar dica para a gente nesse período dessa quarentena, nesse período desse isolamento, agora com um foco talvez um pouco mais especializado, para você conhece talvez alguém que está em tratamento oncológico, né? E o desafio da imunidade é só para quem está em tratamento oncológico? Como é que posso abordar essa imunidade hoje, mais do que nunca, com esse foco no coronavírus? Além disso, estaremos falando também de dicas da prática clínica da doutora Ana Júlia Linhares, porque, assim como você, acredito que ela também tem que fazer adequações de sua prática clínica, e quem sabe ser aqui dicas para você, profissional de saúde, para enriquecer na sua prática e continuar servindo o seu paciente, o seu cliente, da melhor forma, mesmo com talvez com algumas limitações. Doutora Ana Júlia, com essa fala, eu quero perguntar para ti o seguinte: como é que está essa quarentena? Como é que ela chegou para ti da tua prática? E como é que tem sido, né, naquela primeira semana e agora na terceira, quarta semana? Como é que foi, como é que está sendo essa transição, essa adequação na sua prática clínica, doutora? Vamos lá. Então, assim, no começo da quarentena era tudo muito novidade, né? Tanto para os pacientes quanto para a gente, profissional da saúde, como que a gente iria atender aquele medo que todo mundo teve de sair na rua, que a gente ainda tem, né? E sem muita política do que fazer, o que pode, o que não pode, até firmar realmente uma quarentena e ter uma decisão de todo mundo ficar em casa. Então eu vejo que cada vez mais as pessoas estão preocupadas, e essa preocupação de pegar o coronavírus, ele ainda existe, então ela não é só do paciente oncológico. É claro que o paciente oncológico, por estar no grupo de risco, assim como outros grupos de risco, eles ficam muito preocupados e tem até uma tendência maior em tomar alguns cuidados, que às vezes a gente acaba relaxando por achar que a gente, né, tem uma vida aí 100% saudável, que ninguém está isento. Então, esses cuidados eu acho que eles são importantes. A gente vê o agravamento, principalmente do equilíbrio emocional, conforme vai passando o tempo da quarentena, porque a gente vai ficando muito tempo isolado, vai sentindo falta desse contato social, não podendo fazer as atividades que a gente está acostumado. Então, frequentar um nutricionista, ir ao médico, fazer um exame de rotina. E até a gente começa a ter sintomas psicológicos, mesmo achando que a gente pegou a doença, que a gente está com a doença. Então, cada vez mais, não só os meus pacientes oncológicos, mas eu vejo que o pessoal vem se preocupando com isso, né? Eu acho que no começo a gente estava muito disposto a fazer tudo em casa também. Eu vou lavar, eu vou cozinhar, não sei o quê. E conforme vai passando o tempo, a gente vai abrindo mão de algumas coisas e tá tudo bem. De qualquer forma, independente de como nós estamos sentindo, a gente tem que colocar a nossa saúde sempre em primeiro lugar, né? Eu penso assim. Então, a gente tem que se preocupar tanto com a parte de alimentação, a gente tem que se preocupar com a parte de equilíbrio emocional, e tudo isso está ligado na imunidade, que hoje o maior medo de todo mundo é pegar o coronavírus, né? Todo mundo não quer pegar, principalmente nesse momento que ainda é tudo muito desconhecido. Então, não tem remédio, não tem vacina. A gente não sabe como que o nosso sistema de saúde está preparado para enfrentar a doença. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. E não só para quem está dentro desse grupo de risco, mas eu acho que todo mundo que tem esse medo poderia já se precaver. São poucas coisas que não está nas nossas mãos dentro de casa. Então, por exemplo, em relação à alimentação, né? Eu sempre falo para os pacientes, não é uma mágica de um dia para a noite. Então, a gente tem que se preocupar com uma alimentação equilibrada, em fazer boas escolhas dos alimentos, fazer uma higienização adequada dos alimentos, para a gente poder estar reforçando a nossa imunidade. É claro, tem pacientes que precisam, né? Talvez de uma suplementação, de alguma coisa diferente. Mas, de uma forma geral, fazer uma boa escolha dos alimentos, nesse momento é importante. Até mais importante do que quando a gente não está em quarentena, né? Por conta mesmo de pensar na imunidade. Perfeito. Nessa situação né, dessa adequação e da importância você falou bem interessante, é muito legal essa questão do equilíbrio da alimentação, né, e da higienização. Quem trabalha comigo sabe que eu gosto de processos, né? Então, se eu for fatiar aqui, então eu vou categorizar e rapidamente nessa tua breve fala alguns itens que você mencionou. Então seria a dieta, a higienização, né, e a questão emocional, né? Nesse sentido, doutora, agora tu tinhas lá, né, seus pacientes
vindo para sua clínica com certa regularidade, com certa dinâmica. Aí chegou então essa quarentena compulsória, de forma abrupta. Como você falou, ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe de nada. Então, fala assim, fecha tudo, para tudo, né? E até cidades que estavam sem nenhuma contaminação, fechou tudo. As universidades sem nenhuma contaminação, fechou universidades completamente, em vez de ser algo seletivo, enfim. Ver essa quarentena compulsória, né? E aí, como é que você adequou a sua prática aqui? Você passou a chave geral, ficou uma semana fechada, ficou no WhatsApp, mandou fax, mandou sinal de fumaça, o povo correio, o que é que você fez para manter o contato com os teus pacientes, doutora? Como os meus pacientes, a maior parte eles são pacientes oncológicos, eu já mantinha o contato direto não só nos atendimentos presenciais. Então, eu mantenho o contato sempre por WhatsApp, telefone, às vezes precisa fazer videoconferência, e eu faço assessoria online também. Então, eu sempre mantive o contato para saber como que eles estão, se eles estão com alguma dificuldade em relação à alimentação, se eles estão equilibrados emocionalmente, porque para mim isso é muito importante. Eu não quero que eles tenham mais uma preocupação, porque às vezes eles ficam se cobrando de não estar conseguindo cumprir o como eles gostariam, né? Nossas orientações nutricionais. Então, eu consegui manter o contato, mas eu tive que parar momentaneamente a minha clínica presencial. Então, eu sentei, né? Nós sentamos todos os médicos, nutricionistas e quem atende na clínica, porque ela é multidisciplinar, então tem vários profissionais. E no início a gente parou e aos poucos os profissionais foram voltando. Então, eu volto presencialmente na semana que vem. E tô atendendo por videoconferência, né? Então, telemedicina, telenutrição, a gente está atendendo. O conselho, ele já liberou esse tipo de atendimento. Então, eu tô fazendo consulta e acompanhamento normal por videoconferência. Mas eu gosto também, além das consultas, de manter o contato. Então, todos os dias, praticamente, eu converso, eu peço retorno, né, tiro um tempo do meu dia para manter contato mesmo com os pacientes, saber se eles estão precisando de alguma coisa, o que eu posso ajudar. Ótimo. Tá, excelente. Obrigado, doutora. Ainda nesse tema, né, migrando um pouco agora da sua prática, da questão da dinâmica, da distância, adequação, na questão do equilíbrio emocional, como é que tem sido essa variável agora, não só de eu ter um tratamento oncológico, meu tio, meu pai, meu parente, tá? Ou eu mesmo estou no seu tratamento oncológico. Agora vem essa questão do coronavírus. Como é que você tem percebido a questão emocional dos seus pacientes atualmente, doutora? Que eles estão cada vez mais numa montanha-russa de sentimentos. Então, assim, aquela primeira semana, parece que todo mundo estava de férias, né? Então, todo mundo disposto a tudo, cheio de energia e criatividade, querendo cozinhar, aprender receitas novas, querendo brincar com os filhos. E aí vai passando o tempo e essas atividades elas vão se tornando difíceis, porque nós não somos professores para ensinar os filhos que agora estão tendo que aprender através também do online, né? E aí eu percebo que muitas vezes os meus pacientes eles acabam se frustrando por não conseguir fazer atividade. Nós não temos a mesma prática do que as ajudantes de casa, então tanto na cozinha quanto na limpeza. Então, essas coisas que no começo a gente estava com muita garra para fazer, acaba agora se tornando um peso. E aí vai aquela frustração de sentimentos. Então, eu percebo que cada vez mais é aquela montanha-russa. No mesmo dia, uma hora você tá bem, uma hora você não tá, você tá triste, você tá feliz, você tá com medo, de repente você tá aliviado. E isso que eu busco sempre falar para os meus pacientes, que tá tudo bem, que é novo para todo mundo, a gente tem que respeitar os nossos limites. Eu acho que esse equilíbrio emocional, ele é importante também por conta da imunidade, que eu me preocupo bastante, principalmente no grupo de risco, né? Então, eu quero que eles estejam um pouco mais estáveis. Eu sei que é difícil e eu trago para mim isso. Então, eu falo assim, quando você estiver emocionalmente comprometido, me liga, manda uma mensagem, me manda um WhatsApp, vamos conversar, deixa eu te ajudar. Então, entra também um papel de psicólogo, né, nesse meio tempo. Embora não seja a minha especialidade, mas eu estou aqui também para ouvir e tentar ajudar e não deixar o paciente angustiado nesse momento. Eu estou vendo aqui os termos, as palavras emocionais que tu tens usado, né? Então, a primeira semana foi de empolgação,
né? A segunda semana de frustração, né? E aí tá migrando um pouco para angústia, né? Que é muito interessante isso aí, que se você for avaliar como as pessoas estão lidando com isso, são esses estágios, né? Que a gente chama de uma crise, né? Primeiro que o pessoal diz assim, negligenciar. Ah, vai passar, tudo vai ser bem, né? Tudo vai ser uma boa, ah, mas, né, tal, tal. E aí quando a ficha começa a cair um pouco mais, aí vem a frustração, né? Na frustração vem aquela raiva, né? Aquela sensação de angústia, né? Depois da frustração, e aí agora vem o terceiro nível, que é o nível de você parar e ser realista. Não, eu não tenho, tem coisas que eu não tenho domínio, eu não tenho um controle sobre algumas coisas, né? Então, assim, algumas coisas eu tenho um controle. Então, primeira coisa, assim, do que eu tenho controle, eu vou assumir responsabilidade disso, né? E do que não tenho controle, eu simplesmente não vou ter controle, né? Então, assim, se aí vem a questão muito, até você estava falando com o time, assim, aquele quadrantezinho, né, que é urgente, o não urgente, o prioritário versus urgente e prioritário, né? E aí, assim, você tem a escola das crianças, então, de fato, eu acho que a frustração é algo que a gente pode primeiro dizer o seguinte, não, né, como você falou, é muito interessante o que você falou, muito legal assim, essa questão de eu não me punir primeiro, porque a vida não vai ser perfeita, e agora muito menos, né? Exatamente. E não tá me punindo por isso. Putz, não consegui fazer aquela dieta, cara, aquela receita não deu certo, e agora tem o dever de casa do Pedrinho, entendeu? E aí tem, né, uma série de coisas agora, minha ajudante tá vindo todos esses dias da semana. Então, assim, primeira coisa, assim, vamos saltar as etapas, vamos para a realidade. Gente, todo mundo vai ter que se adequar, né? E a gente precisa tomar essa decisão, né, doutora? Exatamente. Eu acho que todo mundo tem que se readequar e todo mundo tem que se reinventar nesse momento, né? Então, não tá fácil para ninguém, né? Então, a gente tem que se apoiar e se ajudar realmente para passar mais leve, porque vai passar. Eu acho que a nossa maior angústia também é não saber quando que vai passar, né? Então, a Perfeito. gente conta os dias sem saber quantos dias faltam. Então, acho que isso também deixa a gente angustiado, né? Sim, com certeza, com certeza. E aí, doutor, assim, o paciente oncológico, ele faz uso de várias drogas, principalmente os quimioterápicos, né? Uhum. Assim, qual, qual tem sido, né, por exemplo, a sua experiência? Eu não sei quanto tempo a senhora tem usado o nosso suplemento do Biovit Bioglucan, em termos da imunomodulação dele, qual tem sido a sua experiência com o Biovit Bioglucan e como tem sido essa tua estratégia, eu diria, posológica, né? Dose ataque ou não, versus a forma mais crônica. Como é que tem sido a tua experiência, doutora, com o uso do Biovit Bioglucan em pacientes oncológicos? Então, os pacientes oncológicos, eles estão imunossuprimidos, né? Então, a gente tem, normalmente, uma neutropenia já que acontece em decorrência dos fatores da quimioterapia. Então, eu costumo dizer que antes de fazer a quimioterapia, a nossa maior preocupação é o câncer e a evolução da doença. Depois que a gente inicia a quimioterapia, são os efeitos colaterais que a quimioterapia traz e o que isso pode acarretar. Muito mais do que o câncer, porque o câncer está sendo tratado diretamente pela quimioterapia, né? Então, a nossa preocupação é diminuir os efeitos colaterais e não atrasar o tratamento. O que eu vejo? Que muitas vezes, por conta de ter uma deficiência aí na imunidade, acaba atrasando o tratamento da quimioterapia, porque não pode fazer porque, né, os neutrófilos estão baixos, porque as plaquetas estão baixas. Então, eu vejo que quando a gente utiliza o Bioglucan, realmente a gente tem uma resposta muito rápida. Só que é legal manter durante todo o tratamento e não só Perfeito. elevou os níveis e aí então você para de utilizar. Então é isso que eu falo bastante para os pacientes. Então, quando eu vejo que eu tenho uma neutropenia grave e que vai atrasar o tratamento, que a gente já começa a ter alguns indícios que o sistema imunológico ele não está respondendo da forma que a gente esperava, a gente já entra com o Bioglucan para aumentar o sistema imunológico, mas não de uma forma aguda, né? Então a gente vai durante o tratamento todo mantendo para a gente deixar sempre os níveis altos e o sistema imunológico, né, respondendo da forma que a gente espera. Principalmente, o maior objetivo é não atrasar o tratamento e ele conseguir finalizar o tratamento com o sistema imunológico, né, com todos os glóbulos brancos e plaquetas, tudo dentro do esperado, dentro dos limites elevados. Muito Eu tenho interessante. utilizado bastante.
Excelente. Muito legal a explanação, muito legal, muito didático. Gente, assim, ó, caderninho na mão, papelzinho na mão, canetinha e tomando nota. Doutora, maravilhoso, excelente. Então, assim, é muito interessante o foco, a sua sistematização, né? Em que tu está dizendo assim, tem um pré, né? E tem um pós. Tem uma foto pré e tem uma foto pós-químio. Então, a foto pré é uma. Eu tenho dois alvos, na realidade. Eu tenho a quimioterapia que está para chegar, né? E tem o câncer em si, que precisa ser, que o sistema imune modulado, vai auxiliar, né? Nesse combate, identificação do próprio sistema oncológico, né? Mesmo processo oncológico. E aí você está falando o seguinte, depois da quimioterapia, né, também tem outro foco. Então, assim, eu gostaria de perguntar para ti, doutora, assim, para as pessoas que estão em casa hoje, não são profissionais de saúde, né, como te falei, nosso público ele tem tanto o leigo em saúde como muitos profissionais de saúde. Para o profissional de saúde, ele sabe isso, isso é bem clássico. Mas para a pessoa que está em casa hoje e às vezes tem uma dúvida, aonde é que a pessoa olha no hemograma para ver se estou bem ou se estou mal a minha imunidade, doutora? Então, são nos glóbulos brancos. Então, o hemograma ele vem separado, né, pelos glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos. Então, a gente sempre olha ali. O que faz normalmente atrasar o tratamento da quimioterapia são os glóbulos brancos baixos. Estou falando assim, de uma forma bem prática e fácil de se entender. E as plaquetas também. E é aí que eu vejo muita diferença quando a gente entra com o Biovit e aí a gente tem esse aumento rápido. É diferente, porque assim, falou, alimentação. Uma alimentação equilibrada, ela vai ajudar, ela é importante para manter um sistema imunológico, mas ela não vai do dia para a noite. E até mesmo assim, suplementar uma vitamina C, uma vitamina D, não vai do dia para a noite, entendeu? Então, existem algumas coisas que são fatores mais rápidos para a gente conseguir. Quando eu percebo que o negócio está ficando mais crítico, eu entro sempre com o Biovit, porque eu sei que ele vai me dar um retorno rápido. Só que aí eu não entro por um período curto. Então, já que eu entrei, a gente vai manter, porque eu já sei que aquele paciente tem uma deficiência imunológica e que se eu retirar, né, o Biovit, ele vem composto por beta-glucano. Então, a gente já tem vários estudos que mostram a eficácia do beta-glucano para elevar de uma forma mais rápida aí esses glóbulos brancos. Normalmente são os neutrófilos, né? Então, eu entro com o Biovit por conta desse resultado mais rápido. Isso não significa que, porque a gente está com o Biovit, a gente não precisa de uma alimentação equilibrada. Não, é uma coisa complementando a outra. Né? Então, desde a higienização adequada dos alimentos, como eu tinha dito. Então, são alguns fatores que são importantes, mas essa resposta rápida, não adianta eu higienizar bem os alimentos, que eu não vou ter uma resposta rápida do sistema imunológico. Então, essa resposta rápida, eu venho utilizando sempre do Biovit. Interessante, muito bom, porque às vezes, isso foi bem colocado assim, esse elencamento, doutora, isso foi excelente, muito bom, porque às vezes no processo que a gente está apresentando ou conversando talvez com algum outro prescritor e tal, e o prescritor diz assim, não, mas eu também mexi na dieta, eu coloquei, né, tal e tal coisas, e aí assim, tudo bem, eu acho que, como você falou, assim, vamos elencar, né? Então, acho que a boa alimentação tem o seu lugar, eu acho que é insubstituível, né? Mas, assim, a imunossuplementação com o Biovit e Bioglucan, ele te dá essa resposta, você conseguir melhorar essa aderência do paciente ao tratamento. Porque no frigir dos ovos, o que tu está oferecendo para o teu parceiro oncologista, no caso, a equipe médica, é o seguinte, eu vou tentar manter que esse paciente tenha uma regularidade imunológica, né? Para que ele possa ter uma continuidade no tratamento. Então, é isso que eu estou oferecendo. O nosso objetivo final é não atrasar o tratamento. É exatamente isso. Então, a gente tem que buscar quais são os recursos rápidos, principalmente quando a gente percebe que os níveis eles não estão adequados com o cronograma que a gente tem. Então, se ele não está naturalmente subindo ali e a gente percebe que o cronograma vai ser atrasado por conta do sistema imunológico, a gente precisa pensar em algumas coisas mais rápidas. A alimentação, ela desde o começo, ela é importante. O final, para o resto da vida, pensando em oncologia, pensando em prevenção, tem que ter. Mas a gente, às vezes, precisa de uma coisa rápida, né? Uma coisa efetiva, que vai trazer ali, naquela semana, em 10, em 15 dias, entendeu?
entendeu? Então, eu uso bastante e tenho eficácia. E eu uso também, na minha prática clínica, para melhora da glicemia. E eu vejo bastante resultado nisso. Então, não só para a imunidade, mas para melhora da glicemia e na resposta à insulina, né? Então, acho que está atrelado por melhorar as atividades intestinais, também permitindo a redução na absorção da glicose. Então, quando o meu paciente ele tá com a glicemia alterada, eu faço a utilização também do Biovit e eu vejo uma melhora da glicemia. Então, são Excelente, as muito duas coisas que eu interessante. uso bastante no consultório. São os dois maiores Maravilhoso. motivos. Uau, 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 uau. Assim, tá sendo uma aula maravilhosa. Uau. Gente, palminhas aí, coraçãozinho para a doutora Ana Luísa, por gentileza aí, porque a Ana Júlia do Linhares, que está sendo demais. Assim, então, assim, muito interessante esse aspecto que você falou, porque, assim, às vezes a pessoa tá dizendo assim, não, mas eu também mexi na dieta, eu também, assim, e até eu brinco com a equipe, eu disse assim, doutora, eu falo com a equipe, né, disse, doutora, mas não foi a folhinha a mais de alface que levantou a imunidade, né, no período de 8 dias de você voltar a tirar a neutropenia, né? Então, assim, tem o seu lugar, tem a sua característica. E aí me veio a atenção o seguinte, os pacientes oncológicos estão, sim, na categoria de pessoas em situação de risco para o coronavírus, né, quanto da imunidade, já está vulnerável. E também o indivíduo diabético ou pré-diabético, né? Ou seja, o indivíduo com resistência à insulina, né? Os dois estão Então, no grupo assim, de risco, né? isso. Então, assim, nesse sentido, quando você reduz essa resistência à insulina, você melhora, então, essa glicemia, esse metabolismo, isso, de uma forma geral, doutora, também ajuda na imunidade do paciente, não é isso? Com certeza absoluta. Né? Então, os dois pacientes estão no grupo de risco, independente se ele já está imunossuprimido ou não, mas o nosso maior aliado agora é manter a imunidade elevada para a gente diminuir as chances de realmente adquirir o coronavírus e, assim, adquirindo o coronavírus, que sejam brandos, né? Os sintomas que não Perfeito. sejam agravados. Não é que a gente vai tomar o Biovit, então não vou pegar coronavírus. Não, não é isso. Ele não é uma vacina, né? Ele não vai te deixar imune, mas ele vai elevar o seu organismo para ter melhores respostas e não ter uma complicação grande ali, caso você contraia o vírus, né? Perfeito, perfeito. Muito bem colocado, porque assim, até o próprio estudo de virologia e saúde pública, né? Isso vai ser, isso é aquela curva gaussiana, né? Então, assim, nós estamos aqui nesse lado da curva, vai chegar o período assim, e virose, ela não vai embora, não é um tsunami que passou e foi embora. A virose vem e chega, ela foi estabelecida, o quadro de virose já está estabelecido. A pergunta é, você vai ser contagiado hoje, daqui a 10 dias, daqui a 10 anos, porque é feito catapora, né? Uhum. Um dia na sua infância, a gente vai, isso a gente sabe. Todo mundo vai. Perfeitamente. E aí a pergunta, boa colocação que tu fizeste, é essa, assim, em que situação vai estar a minha imunidade, né? Quando eu me deparar com isso, né? Porque não importa, se eu for, estiver ou não num quadro de risco, um atleta, dependendo da intensidade do esporte dele, dependendo do horário do dia, ele vai estar com o sistema imunológico baixo, não? Uhum. Exatamente. Então, assim, a imunidade, né? Então, a imunidade é o foco, assim, se tu estás razoavelmente saudável, ou se tu estás um pré-diabético, diabético ou mesmo oncológico, se tu estás com o sistema imunológico abalado, tu estás vulnerável a ter uma reação exacerbada do contágio do vírus, né? Porque, inclusive, estava lendo, perfeito, inclusive estava lendo um artigo, doutora, que a insuficiência respiratória causada pelo coronavírus é uma resposta imunológica exacerbada, não modulada. Então, a resposta inflamatória, na realidade, é uma resposta inflamatória nos alvéolos pulmonares. E aí que causa essa oclusão dos alvéolos, e aí o indivíduo não consegue respirar. Então, assim, na realidade, tudo estando modulado, é uma questão viral, né? Sim. E aí, até as chances de você ter esse tipo de reação são bem menores, se você tiver com seu bem menores, né? Bem menores. Doutora,
No sentido paciente oncológico com baixa imunidade, ou né, sob quimioterapia e baixa imunidade, a senhora tem encontrado infecções oportunistas em pacientes, já encontrou isso, né? E quais eram as infecções mais frequentes que os pacientes oncológicos adquiriram por estar imunodebilitado, doutora? Normalmente, infecção urinária eu vejo bastante. Então, as minhas pacientes, elas se queixam de infecção urinária. Gripe, que é altamente contagioso. Então, uma gripe que é coisa pequena para, né, quem está com uma imunidade boa, uma pessoa ativa, para o pessoal que está fazendo tratamento oncológico, acaba sendo um efeito complicador, porque muitas vezes a gripe ela pode evoluir e pode até virar uma pneumonia, enfim. Então, sempre que a gente tem febre fazendo quimioterapia, é um alerta que a gente pede para entrar em contato urgente com o oncologista, com o nutricionista, para verificar o motivo da febre. Porque a febre, ela é o primeiro sinal de alguma infecção, né? E pode ser uma infecção boba de dor de ouvido, um dia que você entrou na piscina e entrou água no seu ouvido, como pode ser uma coisa mais grave que vai trazer aí alguma repercussão e até atrasar o nosso tratamento, porque aí a gente precisa primeiro tratar a infecção para depois voltar ao tratamento oncológico. Então, por isso que a imunidade no tratamento oncológico acho que o fator número 1 para a gente manter um tratamento oncológico adequado dentro do período previsto e junto com, né, a alimentação, junto com suplementação, mas acho que esse é o ponto principal. E o que eu mais vejo é a gripe e infecção urinária das minhas pacientes. Interessante, doutora, porque E as infecções pulmonares, de uma forma geral, também. Né? Mas daí são... vias respiratórias. Isso, das vias respiratórias, exatamente. Nós temos percebido com frequência, doutora, vários prescritores usando Biovit Biglucan em infecção urinária de repetição. Uhum. Né? E tanto o Escherichia coli como outras, né? Inclusive com recidivas assim frequentes, mais de 6 meses, mais de ano, né? E ter feito uso do Biovit Biglucan de forma de ataque. Fizeram uso do Biovit Biglucan usando dose de ataque 2 de 10 ou 2 de 15, né? Qual tem sido a tua experiência em termos de dose? Você falou que usa com o teu paciente pré-químio, preparando para a químio, e durante a químio, né? Então, minha pergunta para ti vai ser duas, então. Vai ser duas perguntas, na realidade. Tá? Primeiro, como é que tem sido, qual é a tua posologia, tá? No pré a quimioterapia, como é que você... Quando o paciente, você tem a oportunidade de introduzir o Biovit antes da quimioterapia, né? Qual é a tua dose, tua escolha. Como tu permanece esse paciente, versus o paciente já está na químio e vai fazer uso do Biovit Biglucan. E se você observa ocorrência de infecção oportunista durante esse tratamento sobre o uso do Biovit Biglucan. Tá. Antes dele entrar, tudo depende, na verdade, de como estão os exames dele. Então, eu faço uma análise prévia dos exames. Se antes de entrar na quimioterapia, todos os exames estão normais, dentro dos limites esperados, eu entro com uma dosagem baixa, 2 vezes ao dia, de 5 ml. Então, 10 ml, né, no total, ao dia. E depois de iniciada a quimioterapia, 2 vezes ao dia, 10 ml. Então, 10 ml de manhã, 10 ml no final do dia. Se tiver no estágio crítico, muito preocupante, eu coloco 15 ml. 15 ml de manhã, 15 ml no final do dia, tá? Eu percebo que 99% dos meus pacientes que fazem uso do Biovit, eles não apresentam ao longo do tratamento alguma outra infecção que chegue a atrasar o tratamento, que seja realmente preocupante. Muitas vezes nem febre. Então, ele ajuda muito também nesses outros efeitos coadjuvantes que podem vir a acontecer, que é o que a gente estava conversando. Nossa maior preocupação, a partir do momento que inicia a químio, são os efeitos colaterais, né? Então, realmente, o paciente acaba pegando uma outra doença que não o câncer que a gente já está tratando e a gente tem que parar para tratar. Então, eu tenho um êxito muito grande quando eu utilizo no consultório, tá? E eu tenho vários pacientes que eu mando, inclusive, utilizar fora de Campinas, não só aqui no consultório presencial, quando eu atendo pacientes de fora, e eu faço acompanhamento à distância e eles também têm um sucesso, um resultado muito bom.
Ótimo. Doutora, quando você fala de 2 vezes ao dia, 2 de 5, ou 2 de 10, ou 2 de 15, ah, essa primeira dose do dia versus a última, tem algum horário que você recomenda? Eu gosto de manhã, em jejum ou junto com o café da manhã, e ao final do dia antes de dormir. Para mim, são os melhores horários para absorção, tá? Porque como eu não sei exatamente como que vai ser a rotina e a atividade dele, então são os horários que eu fico mais confortável. Perfeito. Então, em termos de dois focos que está dando aí nesse teu racional de dose de horário. Um tem sido na adesão ao tratamento, facilitar o teu paciente lembrar da dose, ou seja, você falou da comunidade, né? E outro foi o racional da absorção, é isso? Isso, exatamente. Porque se eu coloco no meio do dia, por exemplo, eu não sei qual é a rotina. Tem dia que ele sai para fazer exame, tem dia que ele sai para fazer a químio, tem dia que. Então, aí, às vezes, ele se perde, ele se esquece, ele tá fora de casa no horário. Então, não tem erro. Acordou, vai tomar, antes de dormir, vai tomar. Então, ele sempre vai lembrar, porque vai virar parte da rotina dele. Perfeito, excelente. Doutora, já alguns artigos que eu li e também na nossa experiência em acompanhamento com oncologistas, né? Às vezes ocorre infecção cutânea, né? A irritação da pele, infecção ali. Você já pegou, não só na questão da infecção, mas a questão de paciente, por exemplo, com doença autoimune sob quimioterapia? Não, eu não tenho paciente com doença autoimune fazendo quimioterapia. Eu já peguei paciente, mas já fez a quimioterapia, já tratou o câncer, já curou e ele tem a doença autoimune. Aí, isso eu tenho, mas assim, que eu acompanhei o estágio da quimioterapia, não. E aí eu entro com uma alimentação de prevenção, segmento mesmo né, da vida, mas não durante o tratamento eu não estava fazendo acompanhamento. Perfeito. Doutora, nós temos uma Mas me pergunta aí. conta, porque você leu. Pois não. Me conta, porque pode ser que eu pegue, né? Então, se você Sim, leu sim, algum sim, sim. artigo, eu quero muito me interessa Sim, saber. sim, sim. Sim, é que né, a vezes Candida albicans infecta bastante a derme, né? Uhum. Então, a paciente, muitas vezes, ele está assintomático, ou seja, não apresenta um quadro febril, e ele apresenta, seriam, né, erupções cutâneas, né, na pele. Isso é muito comum em pacientes quando que começa a entrar, não estão ainda no quadro neutropênico, mas pode sinalizar uma futura neutropenia. Essa vulnerabilidade para essa irritação. E aí nós temos visto respostas assim excelentes, porque é uma coisa sistêmica, mas também é tópica, né? Uhum. Então, às vezes tem médicos, inclusive oncologistas mesmo, que optam muitas vezes até colocar o biovit no algodãozinho e colocar ali localmente, além de Isso, tomar colocar como uso tópico, oralmente. legal, bom saber. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, assim, E além do isso uso tópico, ele ainda faz a ingestão ou não? o Aí, nesse sistêmico, caso, sim, faz o sistêmico, faz sim, porque aí está sinalizando já talvez uma possível quadro de neutropenia, né? E aí tu já consegue reverter isso daí. E uma coisa que tem acontecido muito conosco, mas assim, muito, tem sido um privilégio realmente a gente ver isso com outros profissionais como você, mas com outra especialidade, que trabalha muito com doenças autoimunes, por exemplo, com artrite reumatoide e com psoríase. E a gente tem um quadro bem clássico, inclusive ela sendo uma preceptora, com psoríase acentuada, tomando methotrexato e corticoide por mais de 6 meses, assim, quadro bem estabelecido dessa doença autoimune. Fez uso do Biovit Bioglucan e reduziu a frequência do uso do corticoide e eliminou o uso do methotrexato e tem sido um uso sistêmico, não só tópico, né? Ai, que legal, muito bom saber. Sim, 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 sim. Inclusive, quero já dar um furo aqui um spoiler aqui para ti. E também você já quero convidá-la a fazer parte de um piloto. Nós estamos para lançar uma nova linha de dermocosmético com o ativo do Biovit Bioglucan, né, para uso tópico, né? Vai ser uso tópico para dermocosmético para acne, né?
e também para psoríase tópica, né, e psoríase artrítica. Então, vai usar Biovit oral junto com o uso tópico e nós vamos ter resultados fenomenais. Então, quero desde já convidar legal, tô você, dentro. se você estiver disponível fazendo esse piloto, vou mandar para ti algum produto, vai em off, né, você não vai poder divulgar a marca, o nome nós vamos tornar público, né, o nome da linha de produtos, mas vai ser algo assim sigiloso. Nós vamos estar selecionando prescritores chaves em todo o Brasil para participar desse piloto e trazer um feedback para a gente como prescritor da experiência, da textura, cheiro e da resposta do paciente que ele teve, né? Então, Pô, que com o legal. paciente oncológico, vai ser isso. Então, Tô quero dentro. convidá-la. Tudo bem? Já aceitei. Ótimo, excelente, excelente. Doutora, acho que tem uma perguntinha aí para ti. Vamos ler aí, doutora? Eu perdi a pergunta, onde que ela tá? Peraí. Doutora, quando o corpo Doutor... inflama, dá microcoágulos nos pulmões e em outros órgãos também, aí o sangue tem dificuldade de passar nos vasos pulmonares. O uso do anticoagulante aspirina está salvando vida. Do anticoagulante heparina está salvando vidas. Na verdade, eu acho que foi só um comentário, mas não uma Ok. pergunta, né? Uhum. Eu faço um breve comentário sobre isso aí. Sim, está bem estabelecido a heparina. É um produto, uma droga que está bem estabelecida há anos. Sim, tem um efeito, uma ação anticoagulante. Tem que ser bem titulado, né? Que a gente fala em inglês, well titrated, porque assim pode ter uma fatura cara, mas assim tem salvado vidas porque, de fato, como a gente falou, acontece o seguinte, é uma resposta inflamatória pulmonar, né? Há um ataque das células brancas ali, indiscriminado, né? Que a diferença de um modulador e um ativador é isso, né? Então, o pessoal pergunta pra gente, Sam, o que é que significa, cara, modulador, né? Porque qual a distinção do modulador? E a doença autoimune, ela é clássica para isso. Porque se eu digo assim, é um ativador do sistema imunológico e tu tens uma doença autoimune, que é a doença autoimune? É o teu próprio atacando você mesmo, né? Então, se eu tenho um aumento do meu sistema imune, a minha resposta imunológica ou a minha experiência como doença autoimune vai ser aumentada, vai ser exacerbada, o que não acontece com o uso do Biovit. Então, você modula, né? Então, você acontece, por exemplo, a psoríase é um caso clássico. Qual é a propriedade do corticoide no caso da psoríase? É ser imunossupressor. Ponto. Bingo. E faz excelente, maravilhoso a resposta. Inclusive, adicionado à heparina, tem muita gente usando corticoide para reverter o quadro de insuficiência respiratória no caso do coronavírus, porque age como um passe de mágica. Você colocou o corticoide, ele age ali, dá imunossupressão, e as células brancas são eliminadas e você reverte o paciente daquele quadro. Então, são duas funções distintas, né, entre a modulação, a ativação e a supressão, né? Então, os corticoides suprimem, né? E alguns, por exemplo, a glutamina, ela é um ativador, não é um modulador. Também tem uma questãozinha aí, um ifzinho aí, quanta glutamina é absorvida. Então, assim, há casos e casos, dentro da literatura combina que a glutamina, de fato, tem uma capacidade de absorção e de ativação assim, né? Mas a ação da glutamina, ela é uma ativação, ela não é uma modulação, né? Então, aí, só completando aí o racional do comentário aí, sim, a heparina está sendo usado e tem salvado vidas, assim como os corticoides. As drogas clássicas, são mais de 40 anos de uso, tem fazendo um bom trabalho aí no corona. E ainda bem que tem, Sei se né? alguma... Ainda bem que tem. Perfeito. Não sei se tem mais algum comentário aí, alguma pergunta, doutora? Você está vendo aí? Não tô vendo perguntas, não. Deixa eu ver. Não. Acho que o que tinha de pergunta já foi respondido. Ótimo. A minha pergunta para ti, assim, doutora, onde é que nós podemos encontrar você na internet? O pessoal quer te seguir, quer te acompanhar? Eu tô no Instagram. O lugar que eu sou mais ativo na internet é no Instagram mesmo. E no Instagram você tem o link do meu WhatsApp profissional. Então, @analinhares.nutri. E aí você entrando lá, você tem direto acesso ao meu WhatsApp profissional. Então, quem quiser bater um papo comigo, pode bater um papo pelo Instagram ou pelo WhatsApp.
O Facebook eu tenho, mas eu vou falar que eu sou bem mais ativa pelo Instagram do que pelo Facebook. Perfeito, perfeito. Aqui, ó, em pacientes terminais, o uso do Bioglucan tem um bom resultado como paliativo? Sim, eu acredito que sim. Mas depende muito, eu acho que do estágio também ali da doença, né? Que ele é terminal, mas ele está em coma induzido, porque aí não vai ter muito como fazer até o uso. Então, acho que esse terminal precisaria ser um pouco mais especificado, né? Ou é só assim, sem prognóstico de melhora, mas ele ainda está ativo, ele ainda está em casa. Então, acho que a gente precisaria entrar um pouquinho mais no específico do caso. Mas acho que dá para fazer o uso, sim, não teria problema. Se eu tiver errado, me corrige, tá? Não, é isso aí. Nós temos sim. Eu não classifico muito nessa questão do paliativo, porque é uma prerrogativa do preceptor, mas nós temos inúmeros relatos de pacientes que chegaram em estágio muito avançado de alguma patologia, e os relatos são os seguintes: o meu paciente, o meu parente teve uma morte de qualidade, né? Então, muito das dores observadas em um processo neuropático, né? Da neuropatia, ele na realidade é uma ação do sistema imune, né? Hoje se sabe. Isso eu vejo bastante mesmo. Realmente, as dores, elas são bem atenuadas com o uso do Biovit. Isso todos os pacientes falam. Então, independente de estar num estágio avançado, num estágio terminal ou não, essa questão que o paciente oncológico ele sente dores, elas realmente melhora bastante com o uso do Biovit. Perfeito, perfeito, perfeito. Então... Tem outras perguntas. Você vai falar? Pode falar. Enquanto isso, pode mandar bala. Tá. Biovit pode ser usado como preventivo de quais doenças? Na verdade, praticamente todas que por conta do aumento do sistema imunológico, né? Então, acho que a gente pode utilizar o Biovit para aumentar o sistema imunológico e aí, em consequência disso, ele acaba prevenindo diversas doenças. Agora, quem está pré-diabético, por exemplo, já pode fazer o uso do Biovit, porque vai ter uma resposta da glicemia e uma resposta da insulina bem melhor. E aí a chance de evoluir para uma diabetes é bem menor. Pode me complementar se você tiver alguma outra. Sim, não, boa colocação, doutora. Excelente, bem, muito clássico, muito bem colocado. Sim, hoje, inclusive nessa área que eu estava entrando agora logo antes dessa pergunta, nessa questão, foi numa das lives que eu fiz a semana passada, que a preceptora falou o seguinte: inclusive foi um Patrícia Bilaré de Limeira. Ela fez o seguinte: eu estou usando inclusive com pacientes com problemas neurológicos, né? Seja dores, até pacientes com Alzheimer's, porque na realidade são ações do sistema imunológico das terminações nervosas, né? Então, assim, hoje o sistema imunológico a gente sabe da centralidade de muita coisa. Então, se você modula o indivíduo, reduz as inflamações, as doenças autoimunes, então sim, pode usar em outras doenças, com certeza. Legal. Aqui, ó. Vi alguns vídeos sobre autohemotropia para aumentar a imunidade. Qual a sua opinião? Vale a pena ou não tentar? Eu vou falar bem a verdade, eu desconheço. Meus pacientes nunca fizeram autohemoterapia, que é aplicar seu próprio sangue para tentar aumentar a sua imunidade. Se você tiver algum conhecimento, eu não sou adepta a essa prática, porque os meus pacientes nunca fizeram e eu não indico. Eu não tenho estudos suficientes para poder indicar essa terapia. Pode Perfeito. Obrigado, doutora, pela sua colocação. Eu não conheço com profundidade essa terapia, ou essa prática, não posso usar o termo terapia, porque ela não é preconizada. Eu desconheço qualquer preconização. Talvez seja preconizada em alguma prática, mas eu desconheço. Teoricamente, falando de sistema imunológico, sim, você pode causar um aumento da resposta imunológica. Agora, que aumento é esse, a gente não sabe. Se o indivíduo já está com infecção e você injeta sangue infeccionado do seu próprio sangue sobre você mesmo, é mais do mesmo.
como a doutora falou, eu não leio, não li isso com profundidade, desconheço artigos, não tenho, não é uma prática nossa. Eu Por só ser indico alto, coisas que eu tenho certeza e conhecimento aprofundado com artigos científicos. Até mesmo assim, se você vai fazer isso, que seja num laboratório de referência, que seja por uma indicação de um profissional de referência. Né? Acho que essa coisa de eu li na internet, eu vi vídeo no YouTube, eu não iria por esse caminho. Então, eu não sei de onde veio a informação, mas o mais importante é ver a fonte da informação. E a partir dessa perfeito. fonte, aí a gente verifica, né? Se você verifica se realmente vale ou não a pena utilizar. Perfeito, perfeito. Essa questão do alto me preocupa. Se você não é um profissional da área de saúde, um farmacêutico, um enfermeiro, um nutricionista, como é que vai funcionar essa questão da injeção, como é que você coleta esse sangue, a própria higienização. Minha recomendação é não. Se você está curioso, procure um profissional. Acho que continue fazendo suas pesquisas, identificar alguém, né, doutora, que possa auxiliá-lo melhor. Exatamente. Ótimo. Aí tem Tem aqui mais um aqui, doutora. Tem mais Pode alguns ler. comentários. Se for oferecer melhor qualidade de vida, acho que vale a pena. Também não tenho experiências em pacientes terminais, mas recomendo para todos os tipos de doença. Esclerose múltipla também é indicado e todas as doenças autoimunes, porque vai evitar a progressão da doença. Então, é aquilo que a gente já vem conversando, né? Realmente, nas doenças autoimunes, é muito interessante por evitar a progressão da doença. Perfeito, 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 exatamente. Doutora, nós estamos tendo contatos com prescritores, como a senhora, como você, e também com lojistas, que talvez empresários estejam nos assistindo agora também, donos de farmácias, lojas de nutrição, etc. e tal. O fato é que todos nós fomos pegos de surpresa, todos nós fomos pegos de supetão, e como a gente falou do ciclo, né, ou dos níveis de resposta, a primeira pode ser o romance, né, a lua de mel, vou ficar em casa, vou cozinhar, finalmente, a minha sogra falou ontem pra gente, falei com uma colega minha que ela finalmente organizou o álbum de fotos da família dela. Né? Então, assim, vou colocar em ordem aquele quadro que eu não pendurava para minha esposa há tanto tempo, vou colocar na parede agora, tal, enfim. E aí passa uma semana e então, enfim. E aí nós temos encontrado o prescritor, o logista, o empresário, e o profissional de saúde como você, em vários estágios disso daí. Tem gente achando o seguinte, o mundo acabou, o céu desabou, é o Armagedon, né? Vou me enrolar aqui na minha cama enfim. Outros já estão dizendo, não, eu já faço contato há muito tempo, já fazia contato assim, continuando a fazer. E eu queria agora, doutora, assim, a sua dica para a gente. Todos nós estamos nos ouvindo, todos estão ouvindo, né? Todos estão nessa luta, nessa adequação, nessa reinvenção, como você falou. Quais são as dicas que você passa para a gente aí, como pessoa, como profissional, como mulher, como, né, enfim, empresário? Qual é a dica que você dá para a gente Então, e como assim, você eu tem acho passado por essa que fase? legal. Em primeiro lugar, acreditar que nós temos profissionais de saúde maravilhosos engajados na solução do problema, né? Então, todo mundo está tentando fazer o seu melhor para que a gente tenha o menor impacto possível no nosso país. Então, acreditar que a gente está fazendo tudo isso por um bem maior, independente de qual é o meu problema, qual é o seu problema, qual é o problema do vizinho, nós temos um problema em comum que é maior aqui. Então, acho que não perder em nenhum momento a fé e a esperança de que isso vai passar e que vai melhorar. E dentro da sua casa, respeite o seu limite, né? Então, não se cobre tanto, não acha que você tem que cumprir por todas as obrigações e tem que dar conta de todas as atividades de forma excelente e exemplar. Tá tudo bem se você hoje não conseguir limpar o banheiro, tá tudo bem se você tiver que fazer isso amanhã, se você não conseguir cozinhar aquele prato que você queria muito e teve que fazer ali um filezinho de frango rapidinho. Então, assim, tá tudo bem, né? A gente tem que aceitar os nossos limites e tem dia que a gente tá mais devagar, tem dia que a gente tá querendo curtir uma preguiça, a gente olha para fora e fala, queria sair, olha que dia bonito, tô dentro de casa. Então, assim, vai passar e vamos respeitar os nossos limites e tentar aí suprir essa falta da socialização, ligando para pessoas que a gente gosta, trocando ideia com outras pessoas também,
né, participando das lives que o pessoal está fazendo, trazendo bastante conteúdo, bastante informação e até entretenimento. Então, sabe, se permitir aproveitar de uma forma diferente e curtir bastante com a família, porque vai passar e a gente vai ter saudade de ter aproveitado com a família, né? Muito bom, doutora, muito bom. Interessante realmente essa questão do desconto, né? Tem dias que são menos perfeitos que outros, né? Então, e aí eu vejo, eu sou praticante do homeschool há muito tempo. Eu tenho 6 filhos e minha esposa faz homeschool com eles desde sempre. Estão indo na faculdade agora, um está terminando high school, etc e tal. E assim, você tem que aprender a viver com causa. A vida é menos que perfeito. Não tem esse verbo, né? Tem um verbo mais que perfeito, você tem um verbo menos que perfeito. Deveria ter, né? Então, a vida né, é menos que perfeita, né? E essa questão de desconto é muito importante. Da gente parar, dar um desconto é o seguinte, e fazer a pergunta, eu acho que eu sempre falo com a minha equipe, essa reunião agora nós vamos responder essa pergunta. A pergunta é o quê? Depois vem outra pergunta chamada por quê? Né? Depois vem a pergunta mais importante que precisa responder é por quê? Por que a sala tem que estar tão brinco todos os momentos? Né? Por que eu tenho que fazer todas as perguntas do dever de Joãozinho, do Pedrinho, da Maria, né, da Maria Eduarda? Por que tem que... Calma, assim, faltou dois deveres, porque agora estão... Meu filho a gente tirou do homeschool, ele graduou do homeschool, está fazendo escola, está na escola ortodoxa. E aí o cara mandou para ele, cara, um dever de casa, um trabalho, um teste de educação física por escrito, cara. O cara tem que fazer escrito, mandar um vídeo, fazer um comentário, às vezes, isso, né? Então, assim, aí lascou. pois é, né? Então, assim, ou eu fico insane, ou eu mato ele, eu falo assim, brother, faz o seguinte, vamos dar um desconto, deixa pra lá, amanhã volta pra cá, né? E boa, doutora, muito bem colocado, muito bem colocado. A esperança, não perder a esperança, não é isso? Não perder, que vai passar, com certeza. Vai E passar. aceitar, Doutora, né? Aceitar os seus limites. tem uma pergunta mais aí, doutora. Perguntaram aqui se eu estou atendendo online nesse cenário, como que eu estou conseguindo fazer. Sim, eu estou atendendo, fazendo assessoria online através de videoconferência, atendimento normal de nutrição. Então, quem quiser pode me procurar ali no Instagram e lá tem meu WhatsApp profissional também. Ok, tem aqui os Salmos Bem-aventurado. Tem uma pergunta aí, doutora. Pacientes com hipotiroidismo são considerados grupo de risco. No meu caso, me sinto bem com uma dosagem que tomo de 100 por ano. Porém, minha temperatura de manhã não está regulada. Está entre 34,6 e... Bom, ele não falou entre quanto. Está aproximadamente 34,6. Eu não me preocuparia com uma temperatura baixa. Eu tenho aqui em casa um erro de termômetro, tá? Então, uma temperatura baixa para mim é ainda melhor do que uma temperatura alta. Agora, eu acredito que você tem que levar em consideração se você está fazendo os seus exames de controle, se você está fazendo os seus acompanhamentos de rotina. Acho que nesse momento não precisa se preocupar se você está se sentindo bem, se você está conseguindo fazer suas atividades e essa temperatura um pouco mais baixa, ela não está efetivamente, clinicamente, te trazendo algum prejuízo, você não precisa se desesperar. Né? Acho que está tudo dentro do controle e continua fazendo o uso de acordo com o que o médico passou. Então, se o médico passou essa dosagem, não muda a dosagem por conta de uma alteração da temperatura. Mantenha e entre em contato com o seu médico. Fala para o médico e ele vai falar para você se você mantém ou não. Mas acho que não precisa se preocupar. Acho que se fosse grave, a gente ia ter um aumento de temperatura. Se fosse assim, é uma coisa realmente preocupante, que você precisasse de uma intervenção nesse momento. Boa colocação. Eu faria a mesma recomendação. Eu acho que essa hipotermia pela manhã, o corpo está em relaxamento, o metabolismo está mais devagar. Eu não sei. Falei como a senhora está recomendando. Dá uma ligadinha para o médico, mas não acho que aspira cuidado. Acho que é uma coisa muito preocupante. Perfeito. A Ana Lobo tá fazendo uma pergunta aqui. Ana, você está atendendo... tá aqui. Já fez, não é isso? Já. Se eu estou atendendo, né? Já respondi. Estou sim. Buscar equilíbrio, trabalho, home office, cuidar da saúde física e mental. Nesse momento é bom monitorar nossas emoções. Então, é exatamente o que a gente estava conversando ali, né, no início desse bate-papo.
Acho que o equilíbrio emocional, nesse momento, ele é o mais importante, até mesmo porque isso acarreta diretamente numa deficiência da imunidade. A gente não se cobrar tanto nesse momento, a gente entender os nossos limites e tá tudo bem, vai passar. É normal uma montanha-russa de sentimentos, o importante é a gente conseguir resgatar e voltar a se centrar, mas se permitir e entender os nossos limites. Nem como você disse, nem todos os dias são perfeitos e tá tudo bem. Perfeito, perfeito. Gente, 4 segundos para acabar a nossa live.